Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Lucas, capítulo 8, dos versículos 9 ao 15. E, bom, se você nos acompanha todo dia, você lembra que há alguns dias atrás nós trabalhamos a parábola do semeador, só que a parábola do semeador é dividida em duas partes, né? A primeira, onde Jesus conta a parábola, e a segunda, onde ele explica porque os discípulos pedem, né? Eles dizem que não entenderam, pedem para que Jesus explique para eles o que aquilo queria dizer. Bom, eu não vou ler a parábola porque ela é muito grande, mas depois você pode ver aí, se você quiser, na sua Bíblia, tá certo? Você ouve aqui o nosso evangelho, quando tiver um tempinho, abre lá em Lucas, dá uma lidinha. Jesus, ele nos mostra aqui os vários corações, né? Na última reflexão que nós fizemos em cima de Lucas, há 3 dias atrás, eu comentei que Jesus é o semeador que semeia a palavra no coração das pessoas. Ele começa a sua fala dizendo: o semeador saiu para semear. E o que isso quer dizer? Ele saiu ao encontro de uma terra para depositar a mensagem do evangelho e cuidar daquela semente, daquela mensagem que é uma semente, né? E cuidar daquela semente, que é a mensagem do evangelho, para que ela se desenvolva. Jesus está sempre disposto a fazer com que nós prossigamos, caminhemos, avancemos, né? Nos desenvolvamos na mensagem do evangelho, nos seus caminhos, né? Na caminhada com ele. Só que nós também precisamos estar abertos, receptivos. Nós precisamos fazer com que essa semente germine, né? Nós precisamos querer que essa semente germine. E Jesus aqui vai explicar que cada terreno onde cada semente caiu representa um tipo de coração que recebeu o evangelho. Então, o semeador saiu para semear e algumas sementes caíram na beira do caminho. E Jesus diz que o diabo chega e tira a mensagem do coração dessas pessoas, para que elas não creiam e não sejam salvas. Isso ele fala no versículo 12. As sementes que caíram entre as pedras são as pessoas que ouvem a mensagem, a recebem com alegria, mas não criam raízes. Elas acreditam naquilo, elas perseveram naquilo somente um tempo. Então a mensagem ela é, e depois abandonam tudo. Então a mensagem ela é praticamente natimorta, né? E o terceiro caso são as sementes que caem no meio dos espinhos, pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, riquezas e prazeres deste mundo aqui fazem com que essa semente seque. Então as pessoas elas trocam aquilo que é imaterial pelo que é material, né? Trocam o evangelho, que é algo que nós acreditamos, é uma matéria de fé e que cuja recompensa é a vida eterna, né? Cuja recompensa é a convivência com Cristo por meio do Espírito Santo dia a dia, por aquilo que é palpável, por aquilo que o corpo pode sentir, né? Pelas coisas sensoriais desta vida aqui. E, por último, né? As sementes que caem numa boa terra. E Jesus diz que as sementes que caíram em terra boa são as pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, um coração bom e obediente. São fiéis e produzem frutos. Aqui é um alerta, né? Jesus nos alerta para que nós não tenhamos corações espinhosos, corações que estão preocupados com as coisas deste mundo aqui. E isso vale inclusive para aquelas pessoas que têm um medo aterrorizante do pecado, por exemplo, né? Há crentes que só falam de pecado. Quando pegam para ensinar alguém, é só pecado, pecado, pecado. Não peque, não peque. Precisamos tomar cuidado para não pecar, não pecar, não pecar. Essa pessoa, ela parece ser uma pessoa preocupada com a vida cristã, mas na realidade ela é uma pessoa que tem um coração espinhoso. A mensagem do evangelho não fez sentido para essa pessoa ainda. E ela dá muito valor ao pecado. Ela dá muito valor aos erros e aos problemas, às pedras que podem nos fazer tropeçar neste mundo aqui.
Então é uma pessoa que ainda está apegada às coisas daqui, ela não se lembra de que o Evangelho, tudo bem, nós não devemos pecar, mas o Evangelho é sobre graça, o Evangelho é sobre amor de Deus que nos salva, mesmo que nós pequemos, mesmo que a nossa natureza humana seja errante, vacilante, né? O Evangelho é sobre isso. É uma pessoa que está com o coração aqui repleto de espinhos, a mensagem cai ali e não brota, né? Não brotou na realidade. Nós também devemos tomar cuidado para não sermos como o solo rochoso, né? Pedregulhos, pedras, porque são as pessoas que recebem a mensagem do Evangelho com alegria, elas entendem o que aquilo quer dizer, mas elas não têm força para continuar, para seguir uma rotina de trabalho na igreja, de serviço no reino de Deus. Não tem uma rotina de buscar a Deus todos os dias, então recebe com alegria, mas deixa com que aquilo se esvaeça, suma, né, vire fumaça. Então nós também não podemos ser pessoas cuja natureza humana, né, isso são problemas da nossa natureza humana, cuja natureza humana de pegar as coisas e largar seja tão forte assim. Né? Precisamos dar espaço para que o Espírito Santo trabalhe isso em nossas vidas. Eu já conheci pessoas assim, dentro e fora da igreja. Né? As pessoas que pegam as coisas para fazer e largam, não conseguem levar nada adiante. Isso é um problema sério, que só com muita oração e muita entrega da vida nas mãos de Deus pode ser aí melhorado, sanado, né? E isso é horrível, porque essas pessoas elas não são bem vistas em nenhum lugar, não é só na igreja, né? No trabalho, enfim, na família, em outros ambientes, ambiente escolar, estudantil, etc. Ninguém consegue fazer nada com uma pessoa que pega as coisas e larga pelo caminho. E um outro alerta para que nós não sejamos como as sementes que caem no caminho. Né? O diabo vem e rouba, Jesus diz aqui. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que elas não creiam e não sejam salvas. Então o diabo, ele usa situações, pessoas, né? Seja uma pessoa viva que diz alguma coisa, que ensina algo errado, seja uma pessoa morta que ensina algo através de um livro que ela escreveu em vida, né? O diabo usa essas coisas para nos fazer desviar do foco. O foco deve ser o Evangelho, e somente o Evangelho, né? Jesus, o que ele fez, o que ele ensinou. Mas as pessoas deixam que o diabo turve a sua visão, e aí elas pulam para teologia da prosperidade, passam a enxergar o Evangelho como uma mina de ouro, ou simplesmente pegam a mensagem que recebem e permitem que a sua natureza carnal sobressaia sobre isso, né? Sobre aquilo que foi aprendido, ouvido, etc. Então, a parábola do semeador é o ensinamento da maneira que nós não devemos ser. Nossos corações não podem ser solos rochosos, nem solos secos, né? Como a semente que caiu no caminho, nem solos espinhosos, né? Que sufocam a palavra. Nós devemos mirar, olhar em Cristo, servir como ele serviu, né? A característica do cristão que imita Cristo é servir como Cristo serviu, servir aos irmãos, servir na igreja, servir na comunidade, né? E através desse serviço levar a mensagem do Evangelho para outras pessoas. Levar a mensagem não é ficar com um megafone na boca berrando: salve-se quem puder, porque o mundo está acabando, Jesus vai voltar. Não é isso, mas é ter uma vida de ação do Espírito Santo, uma vida onde você seja translúcido e o que se veja através de você não seja você mesmo, mas Cristo ali, né, através da sua vida normal e cotidiana. E as pessoas que estão próximas de você, se você crer e pedir que o Espírito Santo te guie, elas verão Cristo na sua vida. Então que nós sejamos terras boas, para que o semeador semeie a semente, cuide para que ela cresça e nós possamos dar espaço para que ela frutifique, para que nós possamos colaborar com esse semeador, para que a nossa semente renda frutos de 100 por 1. Deus abençoe você. Até amanhã.